Olá pessoal, paz e graça, bom dia a todos, que todos tenham aí uma ótima terça-feira. Meu nome é Josimar, somos do canal Puritanismo Simples. Você que ainda não conhece o nosso novo canal, você depois pode acessar lá, Puritanismo Simples, e você vai estar acompanhando alguns conteúdos onde estamos aí falando sobre alguns puritanos, alguns professores e pregadores aí do século XVI até o século XX. E hoje nós iremos falar um pouco sobre um dos muitos pregadores e professores, né? E por que não dizer pastor também, que eu gosto muito e já tenho quase 8 anos que eu leio os seus materiais. Estou falando de um grande homem de Deus que deixou um legado importantíssimo para nós. Esse homem é Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele escreveu um desses livros chamado Pregação e Pregadores. Deixa eu mostrar para vocês um outro aqui também, que tem até uma foto na capa, né? Esse aqui, Puritanismo, né? Os puritanos, as suas origens e seus sucessores. Esse aqui na capa é o Dr. Lloyd-Jones. Durante muitos anos ele pregou na abadia de Westminster, né? Como aí ele é considerado por muitos estudiosos aí como o último puritano pregador que esteve em cima de um altar na Inglaterra. Dr. Martyn Lloyd-Jones, para quem não conhece, uma breve explicação sobre ele. Lloyd-Jones, ele era um assistente em medicina, e aos 23 anos de idade ele resolveu falar para a sua geração, para aqueles que o conheciam, falar um pouco sobre Jesus. E no decorrer dos anos ele começou a escrever muitos materiais teológicos, muitos ensinamentos, começou a palestrar vários temas, e a maioria dos seus temas muito ricos, né? Inclusive esse aqui é um dos livros que a gente depois estaremos aí falando um pouco sobre ele, né? Porque nesse livro aqui, Os Puritanos, os Origens e seus Sucessores, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele vai proferir algumas palestras na Conferência Puritana de Westminster de 1959 a 1978. Esse livro ele vai te ajudar bastante conhecer um pouco sobre a história do puritanismo, dos pregadores puritanos, e também do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele era médico, mas o Espírito Santo ardeu, né, no coração dele e o chamou também para poder estar aí publicando, escrevendo aí esses riquíssimos materiais, né? Eu tenho o costume de chamar pepitas de ouro, né? Que são as publicações do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Além desses livros, ele também tem alguns livretos, né? Muito rico, inclusive uma indicação também que eu sempre indico para amigos e colegas que me perguntam. Ele tem um livreto com 98 páginas, se eu não me engano, 93 ou 98 páginas, chamado Depressão Espiritual. Esse livreto ele é muito bom, porque ele vai tratar um pouco sobre, o nome já diz, né, a depressão espiritual, que inclusive é considerada a doença do século, né, do século XXI, né? Tanto a depressão física, mental, né? E também a depressão espiritual, porque vivemos um tempo em que muitos cristãos fiéis, né? Muitos cristãos genuínos estão passando aí por esse período de depressão espiritual, né? E inclusive esse livreto dele, ele vai trazer como base ali o salmista Davi, naquele período em que ele passou por um declínio espiritual muito grande, por estar sendo perseguido pelo seu filho, pelo rei Saul. Então ele vai tratar desse assunto ali sobre a depressão espiritual. E também um outro best-seller, um outro material dele muito bom,
de extrema importância que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, Sermão do Monte, né? Estudos no Sermão do Monte. Gente, esse material, esse livro, isso aqui é um compêndio, né? Eu costumo de dizer que parece mais aquelas antigas listas de telefonia, né? Para quem é velho como eu e deve lembrar dessa lista, né? Esse livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte, ele é um material indispensável para quem quer conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre o estudo do Sermão do Monte. E ele vai fazer uma dissertação dos costumes da época. Ele vai falar um pouco sobre a forma que Jesus usava as parábolas, né, para poder descrever ali sobre o Sermão do Monte, né, o porquê que Jesus usava a maioria das vezes do seu tempo subir para os montes, os lugares mais altos, para poder falar com os seus seguidores. Então, é um material indispensável, você não pode deixar de ter esse material na sua despensa, na sua galeria, porque ele vai te ajudar muito. Então, outro material também do Dr. Martyn Lloyd-Jones que eu quero mostrar para vocês, eu não vou mostrar todos detalhado, mas vou mostrar para vocês pelo menos de uma forma mais rápida aqui, para vocês depois terem curiosidade de ler um pouco sobre o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele tem esse aqui, Uma Nação sobre a Ira de Deus. Gente, esse livro, quando eu li ele a primeira vez, eu tenho que confessar que eu fiquei estarrecido, né, com a história ali de Israel, né, quando Deus ali falou por meio do profeta Isaías, chamando Israel ali de a sua vinha, né, e ele vai fazer aquela descrição de Isaías capítulo 5, deixa eu ler só um pedacinho para vocês verem que coisa interessante, né? Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre. Então ele vai usar ali uma alegoria, chamando ali o povo dele, Israel, de sua vinha, né? Quando ele então cercou Israel ali como um cultivador, né? Cultiva as suas vinhas ali. Então Deus tinha um cuidado, um especial muito grande com Israel, mas no decorrer do tempo vocês vão ver que a ira de Deus sobreveio sobre o povo dele, devido às suas quebras de aliança, às suas desobediências. Então você tem que ler esse material para vocês verem que coisa mais rica. Uma nação sob a ira de Deus. E vocês vão gostar demais desse material. Um outro material também, um outro livro, lindo, mas lindo mesmo. Até hoje eu faço muito uso dele, toda vez eu recorro a ele quando eu preciso de fazer algum levantamento, alguma matéria. É esse aqui, O Soldado Cristão. Gente, esse Soldado Cristão, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele vai descrever o capítulo 6 de Efésios. E ali ele vai pegar cada parte da armadura ali de Efésios capítulo 6, versículo 10, quando Paulo vai usar ali aquela figura de linguagem para poder falar sobre a batalha do cristão. E uma coisa interessante que o Dr. Lloyd-Jones vai dizer, devido a ele ter sido médico, porque o apóstolo Paulo teve esse cuidado e teve essa atenção de falar sobre a couraça da justiça, né? Sobre o capacete da salvação, sobre as sandálias da preparação do evangelho. Ele vai falar uma coisa interessante nesse livro, o porquê que o soldado ele usava a couraça, né? Que era aquele peitoral que eles usavam, né? Para poder proteger os órgãos vitais, né? O coração, os rins, né? O fígado, né? Por que eles usavam aquela couraça, né? Por que eles tinham essa proteção no seu peitoral? Então o Dr. Lloyd-Jones ele vai fazer uma colocação interessante, falando ali sobre os órgãos vitais, como que os judeus viam e ainda vê os órgãos, né? Os órgãos internos, né? Óbvio, né?
do corpo humano. Então você não deixa de ler ou de adquirir esse material do Dr. Martyn Lloyd-Jones, de uma extrema riqueza. Um outro material dele também é essa exposição sobre Efésios capítulo 2. Tá vendo? Reconciliação, o método de Deus. Esse aqui é a exposição sobre Efésios capítulo 2. Mas eu quero já avisar para vocês que ele tem uma exposição enorme. Ele tem um comentário gigantesco de Romanos, de Efésios. Então depois você pode entrar lá no site da editora PES e você vai encontrar essas exposições do Dr. Lloyd-Jones lá completa. Vale muito a pena ter. Tem um amigo que eu indiquei há alguns anos e ele adquiriu esses comentários e tem se servido de muita edificação para a vida dele. E por último, eu quero falar sobre esse aqui, que é outro livro de cabeceira, gente, Discernindo os Tempos. Gente, esse livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, olha para você ver, o Dr. Lloyd-Jones, quando ele falou isso, em uma das suas palestras, tá vendo? Proferidas entre 1942 e 1977, o Dr. Lloyd-Jones, ele falou em uma época que parecia que ele estava aqui falando hoje, era como se ele estivesse vivendo os dias atuais, ou seja, os dias em que nós estamos vivendo. Então, nesse Discernindo os Tempos, o Dr. Lloyd-Jones ele vai tratar de um tema muito complexo, né? Quando ele vai tratar sobre as conversões, né? A conversão espiritual, né? Quando Jesus ele chama o pecador ao arrependimento, ou quando o pecador ele vem por conta própria, né? Então ele vai tratar de um assunto interessante, que ele vai dizer que vivemos uma era onde existem muitas pessoas que que pensam que estão curadas, mas estão completamente iludidas, né? Porque ele vai fazer uma diferenciação entre aqueles que são chamados por Cristo à salvação e aqueles que vão até a Cristo. Então ele vai mostrar a diferença, né? Quando o cristão, quando o pecador ele é chamado ao arrependimento e ele faz a sua conversão, ou ele se converte inteiramente de corpo, alma e coração, e também daqueles que são completamente iludidos, que estão talvez aí dentro de muitas denominações há 30, 40, 20 anos e que talvez pensam que estão curados, mas estão completamente iludidos, ou aqueles que procuram o evangelho, mas procuram com segundas intenções, aqueles que procuram as igrejas, né, vamos dizer dessa forma, com outros intuitos, com outras intenções, e que na verdade estão completamente iludidos, não estão curados. Então, o Discernindo os Tempos dele, ele vai tratar muito desses assuntos, mas vai falar bastante sobre esse tema. Então você não pode deixar de ler sobre Discernindo os Tempos. Ele vai também fazer um tratado bacana. Deixa eu ler só um índice aqui para vocês verem. A religião hoje e amanhã. Ele vai falar sobre João Calvino também. Ele vai fazer uma breve explicação também sobre a pessoa de Calvino. Ele vai falar sobre mantendo a fé evangélica hoje, nesses dias tão desafiosos que estamos vivendo, né? Ele já tratava desse assunto como se já estivesse alertando a gente sobre os dias de hoje, né? Então depois vocês podem também dar uma lida lá, porque são temas de muita, mas muita importância. Olha aqui também o tema 8, como poderemos ver um retorno à Bíblia. Ele também vai chamar a nossa atenção para podermos orar e buscar a orientação de Deus para nossas gerações e para a nossa geração, né? Para que o Espírito de Deus venha trazer o povo de novo, ou seja, retornar o povo novamente às Escrituras, porque as igrejas evangélicas no Brasil, elas tiveram, né, e estão tendo ainda um afastamento muito grande das Escrituras Sagradas. Então,
o Dr. Lloyd Jones ele vai falar um pouco sobre como podemos fazer, né? É claro que isso tudo debaixo da graça do Espírito Santo, como podemos fazer, qual o caminho que devemos buscar para que possamos aí orientar essa geração, orientar a Igreja de Cristo a retornar o caminho das Escrituras de novo. Então, eu quero deixar para vocês essas indicações. Temos vários outros, né, também do Dr. Lloyd Jones, mas esses aqui são um dos principais. Então vocês não podem deixar de ter o Dr. Martyn Lloyd Jones na galeria de vocês. Vocês podem adquirir isso na editora PES, e são livros acessíveis, né, às condições financeiras. Então não deixa de ler o Dr. Martyn Lloyd Jones não, pessoal, porque é um homem de um conhecimento muito rico para os nossos dias. Eu quero encerrar esse vídeo agradecendo a vocês aí que já entraram no canal uma vez, duas vezes. Não deixe de entrar, ok? Vão lá, curtam o vídeo, façam um comentário, deixe lá sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais aí o nosso canal. Não deixe de dar aquele like, aquele joinha lá. Gostei, não gostei? Josimar, vamos fazer vamos acrescentar aí uma coisa a mais aí nesse vídeo aí, né? Vamos colocar outros temas e vamos falar de outras pessoas também, de outras matérias teológicas. Vão lá e comente no vídeo lá, e eu tenho certeza que nós vamos crescer muito na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar vocês por intermédio de Cristo, e que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada e próspera na vida de cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.